Olá, crianças, bom dia! Mais um dia de aula de língua portuguesa. Hoje, dia 9 de dezembro de 2020. Qual que é o título da nossa aula de hoje? Revisão. Nós vamos rever de uma maneira mais sucinta, né? Nós vamos rever o conteúdo que nós vimos sobre a acentuação de palavras, tá? É um conteúdo, não é simples, é um tanto complexo, né? Que deixa, assim, muitas dúvidas, porque é só a partir de muita prática, de análise das palavras, né? Refletindo sobre elas, que nós vamos assimilando as palavras que devem ser acentuadas e as que não precisam ser acentuadas, né? Nós vamos entendendo, né, as regras que regem esta acentuação, né, das palavras e vamos aplicando de acordo com os casos parecidos, né? Mas isso exige, assim, tempo, tá? Estudo. Então, não é só no terceiro ano que vocês vão ver este conteúdo. Esse conteúdo, vocês vão ver em vários outros anos aí na vida escolar de vocês. Então, hoje, né, a professora está introduzindo apenas este assunto, tá bom? Mas eu não entendi direito, tá muito confuso, eu tenho dúvidas. É normal isso acontecer porque é a primeira vez que vocês estão vendo. Então, hoje eu vou tentar deixar de uma maneira mais simples, de maneira mais clara para vocês, tá bom? E não se preocupem que isso vocês vão ver ao longo da vida estudantil de vocês, tá? Então, vamos lá. O que nós vimos primeiro, né? Que a palavra ela é composta por partes menores. E como se chama essas partes menores? Sílabas, tá? Então, ó, partes menores da palavra. Como se chamam? Sílabas, tá? Tem parte menor que a sílaba pro? Tem, mas nós não vamos nos atentar a isso, tá? Mas vamos parar na sílaba hoje. Então, partes menores da palavra são chamadas de sílaba, tá? Muito bem. Então, nós vimos também que, de acordo com o número de sílabas que uma palavra tem, ela é classificada de uma maneira. Não vimos isso? Então, há uma classificação de palavras de acordo com o número de sílabas que essa palavra tem. Classificação de acordo com o número de sílabas. Então, como elas são classificadas de acordo com o número de sílabas? Se ela tiver uma, pé, só abrir a boca uma vez, pé. Então, ela só tem uma sílaba. Então, ela vai ser chamada de monossílaba, porque ela é composta apenas de uma sílaba, monossílaba. Ó, vou pôr número 1 aqui, tá? Se ela for composta por duas sílabas, pato, pato. Duas sílabas, então ela vai ser chamada de sílaba. De sílaba, porque tem duas sílabas. E se ela for composta por três sílabas? Cadeira. Cadeira. Então, ela é chamada de trissílaba. Porque são três sílabas. Trissílaba. E se ela for composta por mais de três? Mariposa. Passou de três?
né? O que é passar de 3? 4, 5, 6, né? Então, ela é chamada de polissílaba. Mais de 3 sílabas, tá? Polissílaba. Então, mais de 3. Muito bem. Então, essa é a classificação de acordo com o número de sílabas, tá? Então, você precisa fazer a divisão silábica. O que é divisão silábica? Você vai falando parte por parte, sílaba por sílaba desta palavra, tá bom? Aí você encontra o número de sílabas e então a partir daí ela tem uma classificação, né? Como nós acabamos de ver. O que mais que a palavra tem? Toda palavra, né? Ela tem a sílaba tônica. Lembram-se? A sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É aquela parte da palavra, aquela sílaba que você vai pronunciar com mais intensidade, com mais força, tá? Então, é a sílaba pronunciada. Crianças, anotem esse resuminho no caderno, tá? Que vai ser ótimo para vocês estudarem depois. Então, a sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força. Tá bom? Toda palavra tem uma sílaba tônica. Toda palavra tem aquela sílaba que é pronunciada com um pouquinho mais de intensidade, com um pouquinho mais de força que as outras, tá? E só existe uma sílaba tônica, viu, crianças? A palavra, ela pode ter 4 sílabas, mas é só uma tônica, tá? Ela tem 2 sílabas, é só uma, a tônica, certo? E a sílaba tônica, ela pode ter acento ou não, tá? Então, que isso fique bem claro. Toda sílaba tônica tem acento? Não, não tem acento. Algumas terão e outras não terão. Por que outras não terão?